A Lágrima de Vidro, capítulo 40. Talvez tenha desmaiado por alguns curtos instantes, mas Grécia não viu o céu rasgar a si. Não houve tremor quando o leão branco surgiu. Ele apenas apareceu diante de seus olhos e, pondo-se acima dela, transformou seu próprio corpo em escudo sobre a fraca princesa que descansava sobre o chão de areia. Um dos comerciantes, cego pelo ódio, atirou sua lança, acertando as costas do leão. Acima de Grécia, a dor da lança direcionada para sua filha fez o leão rugir tão fortemente que todos os comerciantes pararam de súbito. Saindo por detrás do grande grupo, a velha senhora que lhe vendera os braceletes se aproximou. "Deixe-a morrer, leão branco", gritou. Ela aceitou o bracelete e entregou os brincos com que você a presenteou. É a maldição, ela deve morrer. Balançando pelo peso de suas feridas, o leão amigo se dirigiu à mulher. "Onde está o seu mestre?" O grupo de comerciantes abriu caminho, formando um longo corredor para que um homem de chapéu preto com uma alta pena azul pudesse passar. "Nossos encontros sempre são os mais cordiais possíveis, não é?", disse o homem de chapéu. O leão amigo encarava a princesa, ignorando o tom de Drágua. O olhar psicótico daquele homem cruel caiu sobre ela, antes de voltar-se ao leão. Sua risada descontrolada preencheu o vazio do deserto. "Nem sempre se ganha, leão", debochou Drágua. "Venci. Não há nada que possa fazer. Ela já foi marcada. Seu corpo todo já está apodrecendo." Desejou que seus filhos tivessem escolha, ao invés de apenas obrigá-los a servir no palácio. Quis amá-los? Quis ser amado? É isso que eles fazem quando podem escolher. Traem você. A profecia diz que alguém deve pagar pelos braceletes amaldiçoados. Eu vou no lugar dela. O sombrio e gélido olhar de Drágua brilhou por debaixo do chapéu preto. "Você morrerá." Um sorriso de canto formou-se em seu rosto. Grécia não conseguia manter os olhos abertos por 3 segundos em sequência. Ela soluçava. "Não", exclamou Grécia. "Deixe-me morrer. Eu mereço muito mais do que isso." O leão amigo a ignorou. Sim, ele era implacável. Não se encontrava uma nuance em sua voz além da mais pura obstinação. O sorriso de Drágua se alargou. "Sendo assim, deve morrer pelas mãos daquele que o traiu, sua criação perfeita e infame." Ele dava pulinhos enquanto movia as mãos de forma estranha, sem desfazer-se de seu olhar maníaco. Drágua se embriagava com a empolgação de finalmente ver seu maior inimigo morrer. Aquele que o havia banido do palácio para sempre e lançado uma maldição sobre si havia tantos anos finalmente pagaria. "Levantem a princesinha imunda", ordenou Drágua. O corpo de Grécia estava quase completamente transformado. Ela parecia ser feita de poeira preta. Pequenos grãozinhos de pó escuro voavam de sua nova pele. Os homens de Drágua a levantaram sem cuidado algum e a levaram para junto do leão, que havia se afastado. Ajeitando a pena azul de seu chapéu, ele estralou os dedos e o bracelete desprendeu-se do braço de Grécia. "Coloquem o bracelete no leão." Depressa, eles retiraram o bracelete frouxo sobre o braço dela e o amarraram no leão. Vagarosamente, o pó negro voltou a se transformar em pele. Sua visão normalizou e suas forças se revigoraram, permitindo-lhe ficar em pé sem ajuda. Embora ainda não estivesse recuperada, partes de sua pele ainda não haviam voltado ao normal. Grécia reuniu forças o suficiente para se ajoelhar aos pés de Leão e tentar puxar o bracelete, que começara seu processo, trazendo manchas escuras aos pelos do leão, que antes possuíam a cor da neve mais branca. "Não, você irá matá-lo." Ela gritou e procurou uma maneira de livrá-lo do bracelete que apertava seu braço. "Não, princesinha, é você quem irá matá-lo. A culpa é inteiramente sua. Cada gostinho dela pertence a você. Delicie-se." Ele gargalhava em escárnio. "Homens, amarrem outro bracelete nele." "Você é louco, ele vai morrer", gritou a princesa, sem desviar a atenção do seu objetivo, livrar seu pai da culpa que deveria recair sobre ela.
Fui eu quem pegou o bracelete. Eu devo morrer e não ele. O leão amigo, já tomado pela substância escura, a encarava. Mesmo se esforçando, Grécia não encontrou em seus olhos ódio, pesar ou mesmo desgosto. Apesar das lágrimas que escorriam sobre a juba do leão, assim como pelo rosto dela, os olhos de seu pai não demonstravam ódio ou tristeza. Havia paixão em seus olhos, uma paixão arrebatadora. Eu te perdoo, filha, disse. Está tudo bem. Como se tudo no mais denso de seu ser simplesmente despertasse de um sono profundo, ela começou a soluçar mais alto. As lágrimas lhe impediam de respirar moderadamente. Eu não te mereço, pai, chorou, abraçando-o. Como pode me perdoar depois de tudo que eu fiz? Como consegue me amar se a única coisa que eu sei fazer é te decepcionar dia após dia? O orgulho ocupa a maior parte do meu coração e não sobra espaço para você. Não entende? Eu não valho um prato de comida e você quer me oferecer a vida? Não, deixe que eu morra. Deixe que eu pague pelos meus erros, por favor. Se você morrer, não poderá conhecer a brilhante e todas as irmãs intensas, respondeu o leão calmamente. Sua respiração já se alterava devido aos novos braceletes que foram amarrados a si e aceleravam o surgimento de feridas. Boa parte de seu corpo já havia sido tomado pela escuridão. O quê? Perguntou a princesa. A voz do leão saía quase como um sussurro. Eu me entreguei para que você pudesse um dia conhecer coisas que não ousaria imaginar. Sua história não termina aqui, minha criança. Este é apenas o começo. Seu pescoço se ergueu e seus olhos se fecharam para suportar a dor da escuridão que já lhe subia ao pescoço. Nada do que fizesse me faria deixar de amá-la. Por você eu me entregaria 1000 vezes e mais 1000 se fosse necessário. Você é a minha melhor criação. Eu sei que fará tudo isso valer a pena. Perdendo a força dos membros, o leão caiu no chão. Sua respiração estava pesada. A princesa repousou sua cabeça sobre o corpo escuro do leão, soluçando intensamente. Drago se ajoelhou ao seu lado e lhe mostrou um punhal. Enfie este punhal em suas costas, Grécia. Grécia o encarou, perfurando-o freneticamente com o olhar na força de 10.000 fortes guerreiros. Tamanho era seu ódio que nenhuma palavra foi pronunciada. Finalize o processo, disse Drago, o tom zombeteiro. Quanto mais demorar, mais tempo dura o sofrimento dele. Drago olhou para o leão com uma falsa compaixão. Sabe que não o farei. Drago sorriu. Vejamos. Ele iniciou um movimento estranho com os dedos. A princesa traidora pegou o punhal oferecido pelo homem mau. Seguindo o compasso de suas palavras, sem controlar seu próprio corpo, Grécia tomou o punhal das mãos de Drago. O que está fazendo? Ela gritou em desespero. Pare! Drago não deu atenção. Continuou narrando entusiasmado. E movida pela força de seus próprios delírios, a cravou nas costas daquele que sempre provou amá-la. Uma nova gargalhada surgiu de sua garganta enquanto, num salto, encenou afundar as mãos no corpo de alguém como se segurasse um punhal, manipulando-a para imitar seus movimentos. Todos se espantaram quando a pequena princesa gritou tão alto que a terra pareceu tremer. Não! Após o ato, Drago segurou o rosto de Grécia com mãos fortes para que ela não perdesse detalhe algum. O corpo do leão, que já fora completamente tomado pela substância negra, começou a se dissipar em poeira escura pelo vento. Seu poderoso rugido foi escutado por todos pela última vez. O punhal, antes cravado às costas do rei, caiu como se jogado ao vento. Lágrimas incrédulas escorriam constantemente do seu rosto, perplexo ao mesmo tempo em que seus olhos estavam tão abertos que pareciam querer fugir. Dentre os subordinados de Drago, disfarçados de comerciantes, Grécia avistou Isaías. Ele nunca havia fugido. Era leal a seu mestre até a morte. Ela não duvidaria nada
que ele mesmo houvesse cortado seu próprio rosto apenas para a convencer que lutara com Drácula. Isaías estava apenas seguindo ordens. Seu plano era a levar ali e convencê-la a comprar um bracelete. Embora Isaías pudesse ter se desesperado por pensar que Drácula o torturaria até a morte por falhar em sua missão, Grécia acabou mordendo a isca exatamente como deveria fazer. Sua vontade era de correr até Isaías e matá-lo com as suas próprias mãos. Mas nada importava mais do que aquele que dera a vida para que ela pudesse viver. Ajoelhada no chão, a princesa chorava, agarrada ao punhal, enquanto Drácula e todos os seus homens comemoravam a morte do rei. Grécia chorou por horas, até que, cheios de gozo, em sua algazarra sombria, todos começaram a ir embora. Nos veremos novamente, princesa, afirmou Drácula antes de acompanhar seus homens para fora dali. Sozinha no deserto, Grécia segurou o punhal até o anoitecer. Amargamente arrependeu-se de todo o mal que causara aos outros e a si mesma. Enquanto deitada sobre a areia, observava milhares de estrelas que faziam companhia à lua. Lágrima alguma escorria dos olhos quando ela decidiu fugir do frio da noite do deserto e voltar ao palácio. Ela não sabia como a receberiam, ao mesmo se a permitiriam entrar, mas ela estava determinada a fazer o possível para honrar a memória do leão daquele dia em diante. E seria uma humilhação ao rei uma filha escolher a rua em vez da casa de seu pai. Levantando-se, seguiu na mesma direção que os homens de Drácula outrora seguiam, até encontrar uma pequena arvorezinha. Ao atravessá-la, toda a paisagem se normalizou, como se a rua do comércio estivesse logo atrás. Seguindo pela estrada de chão, em meio às árvores, com o corpo cansado e a alma abalada, a princesa retornou às fronteiras do reino do seu pai.